Então, olha lá, queridos, dando sequência, então, né, ao nosso sistema circulatório, a gente tem que falar, por que não, do sangue, tá? Então, a gente está aqui no caderno 2, módulo 9, página 28, o sangue, ok? Vejam só, o sangue, muita gente acha que é um líquido, né? Mas, na verdade, ele não é só um líquido, não. O sangue, ele tem uma parte líquida, que a gente chama de plasma sanguíneo, tá? Que equivale mais ou menos a metade do seu volume. Então, nosso sangue circulante, metade dele, pessoal, 55, 45%, tá, metade. Metade dele é a parte aquosa, a parte plasmática, né? Tem gente que chama de coloide, porque tem 90% de água e 10% aí de proteínas, sais minerais e gases. Então, lá nessa parte plasmática, existem algumas proteínas, tá? Então, essas proteínas que vão circular junto com o sangue. Lógico que não tem só essas 4 que eu enumerei, mas eu coloquei algumas para você se lembrar, tá? Então, a primeira que a gente já viu na aula passada, a hemoglobina. Então, tem parte da hemoglobina, que é a proteína que faz o transporte do oxigênio e do gás carbônico, que não está na hemácia, está no líquido circulante, no plasma sanguíneo, tá? Lá também você vai achar as gama-globulinas. Eu coloquei esse nome difícil porque para o seu repertório. Tem um outro nome que geralmente aparece, que é o mais tradicional, que é anticorpo. Então, as gama-globulinas constituem as proteínas que formam os anticorpos. E esse ano, né, com essa doença e tudo mais, e se tem anticorpo, não tem anticorpo, o que que é? Isso pode ser um tema que vem aparecer para a gente, tá? Mas nós vamos falar de sistema imunológico mais para frente. Então, a gama-globulina são os anticorpos circulando no sangue. A hemoglobina, uma parte das proteínas que circulam, né, fazendo o transporte de oxigênio e gás carbônico. Lembrando que as que estão nas hemácias transportam muito mais. E aí, mais duas. A albumina, aqui, né? Essa albumina ela tem por função regular o que a gente chama de pressão osmótica do sangue. É ela que dá a concentração do sangue para que ocorra osmose para dentro ou para fora do líquido sanguíneo, tá? E por último, é uma proteína que a gente vai falar ainda hoje, mais para frente um pouquinho, que é o fibrinogênio. O fibrinogênio, com esse nome difícil, é uma proteína que vai resultar nos processos de coagulação sanguínea, tá? Para a gente ver como ela trabalha. Então, o nosso sangue é formado por duas fases. A fase do plasma, que é o líquido, né? Fase acelular, mas que não é água pura, tem umas proteínas ali. E os elementos figurados, que aqui sim nós temos as células sanguíneas. Ok? Primeiro grupo, as hemácias. Já falamos na aula de respiração, né? Responsáveis pela troca e por carregar o oxigênio e o gás carbônico. Alguém lembra como chamava aquela troca de oxigênio e gás carbônico que acontecia no pulmão e nos tecidos? Tinha um nome especial quando o sangue participava dessa troca. Alguém lembra? Perfeito, já escreveram aí. A hematose, né? A hemácia, hematose, troca, tá? Então, as hemácias transportam oxigênio e gás carbônico. Uma outra célula vermelhinha são as plaquetas. Essa a gente vai falar mais para frente ainda hoje também, junto com o fibrinogênio. As plaquetas são as célulazinhas responsáveis pelo processo de coagulação, né? Como alguém comentou aqui, que vai o processo de cicatrização e tal, tudo mais. A gente vê daqui a pouquinho. E os famosos glóbulos brancos, né? Então aqui a gente tem a hemácia e plaqueta, que a gente chama de série vermelha, e os leucócitos, que são os glóbulozinhos brancos, as células de defesa, tá? Os nomes são complicados. A gente tem que ter alguma noçãozinha sobre isso, não precisa tanto assim também. Dentre os leucócitos, existem duas categorias, os granulócitos e os agranulócitos. Qual que é a diferença? A diferença no nome ela é visual. Granulócito tem grânulo, são as bolinhas, são coisinhas dentro da célula, e agranulócito não tem esses grânulos. Então, visualmente, lá no microscópio, você consegue diferenciar. Se ele é um neutrófilo, eosinófilo, basófilo, nem coloquei aqui,
acidófilo. Então, esses nomes, ó, tem a ver com qual o corante, né, o pH do corante que você usa na prática para evidenciar, para colorir essas células. Então, neutrófilos são as células pH neutro. Os basófilos são as células que são pigmentadas em pH básico. Os eosinófilos, porque elas são marcadas por uma substância chamada hematoxilina eosina, né? Que aí é uma questão mais técnica, é uma questão laboratorial, tá? Mas que essas células, enfim, elas vão trabalhar no nosso sistema imunológico, que é a função de todos os leucócitos, tá bom? Para a gente falar um pouquinho dessas células, aqui uma centrifugação de sangue, mostrando o que que é plasma e o que que é o sangue, né? Tá bonitinho. As hemácias. As hemácias têm algumas características interessantes, né? Elas são células anucleadas, por isso elas têm esse formatinho aí bilobado, que é o nome, né? Falta o núcleo, então ela não é esférica perfeita, ela é bilobada, né? A gente chama. Eu olho para isso aí, não é porque eu sou gordo não, mas eu lembro de donuts. Deu até fome agora, a sobremesa. Mas olha só, voltando ao que é interessante, tá? É, essas células, né, estão rindo, né? Essas células, elas têm que ser especializadas para poder carregar o oxigênio e o gás carbônico. Você imagina o que aconteceria com o oxigênio que essa célula carrega se ela tivesse mitocôndria? Então, se a hemácia tivesse mitocôndria, ela ia consumir o oxigênio que ela devia carregar, sacou? Então, a hemácia não tem mitocôndria, a hemácia não tem centríola, a hemácia não se divide, ela vem dessa diferenciação celular que acontece lá na medula óssea, tá bom? Então é uma célula muito especial. Por ela não ter núcleo, mas e aí que ela não tem núcleo? Ela não tem núcleo, tem gente que fala assim, ela não tem núcleo para dar espaço para o oxigênio. Na verdade, ela não tem núcleo, porque se ela tivesse núcleo, ela teria ribossomos, ela teria a produção do ribossomo, DNA, RNA mensageiro, RNA transportador, ela seria uma célula que executaria uma tarefa e, para isso, precisaria de energia. Então, essa célula ela é especializada dessa forma e diferenciada assim, para poder transportar o oxigênio e o gás carbônico de jeito, né, de forma mais eficiente. Como não tem núcleo, quando ela não tem um metabolismo, ela dura aí 4 meses, 3, 4 meses, 120 dias, e a sua produção é na medula óssea, dependente desse hormônio renal que a gente falou no comecinho da aula, que é a eritropoetina, tá? Tem uma leve diferença entre os números encontrados em homem e mulher, né? Aí 4, né, 4.202 milhões aí no homem, na mulher, enfim, tá uma diferençazinha, mas que na prática não altera em nada a sua função, tá? Eu tô vendo aqui o pessoal perguntando sobre o sistema imunológico, vou falar daqui a pouquinho. Eh, sim, depois a gente conversa aí sobre esse resuminho aí que o pessoal perguntou, tá? É certo dizer que ela não se divide porque não tem material genético? Ok, ela não tem material genético, ela não pode se reproduzir sozinha, né? Existem animais com hemácias nucleadas. Existem animais com hemácias nucleadas, tá? Você pega aí peixe, por exemplo, acho que peixe anfíbio tem hemácia nucleada, eu até confirmo depois, mas que aí essas células se dividem sozinhas, tá? Certo? E aí, os glóbulos brancos, olha lá, ó. Então tem o neutrófilo e tem o granulócito. Então, apesar da foto não estar tão bonitinha assim, ó, você percebe aqui, ó, grânulos, os grânulos, essas bolinhas aqui, que são proteínas, tá? Que são coloridas nessa marcação química. A hora que você vai para essas aqui, ó, não tem os grânulos. Você percebe que o citoplasma é mais lisinho e tem essa outra característica do núcleo ser enorme. Ó, se o núcleo é enorme, significa que ela tem uma intensa síntese de proteínas, tá? Nessas outras, você vê que elas são às vezes até polinucleadas, ao neutrófilo. Então, todas as células de defesa, elas são muito ativas. Elas têm alta eficiência e trabalho genético. Por quê? Porque ela está lá pegando, né, produzindo os anticorpos, identificando os anticorpos, virando células de memória.
enfim, né, então elas têm uma atividade muito grande, por isso tem muitos núcleos ou núcleos bem, posso falar, bem grandes, evidenciando um trabalho grandão. Como é que funciona basicamente, a gente vai ver isso mais a fundo, né, principalmente na parte de genética, mas como é que funciona basicamente o nosso sistema imunológico, tá? Lembra lá na frente do famoso glicocálix ou glicocálice, alguém lembra disso? Que era uma molécula de reconhecimento que tinha na membrana plasmática? Sim. Não, não lembra? Então olha lá, foi logo no comecinho do caderno 1 ainda, acho que a aula estava até presencial. Então, como é que ela funciona? Vamos supor que entrou uma bactéria no nosso corpo, tá? Essa bactéria, ela não tem na membrana dela as mesmas proteínas que temos nas nossas células. Então, automaticamente, isso vai gerar uma reação química em que algumas células, como o neutrófilo, como o monócito, como o macrófago, vão chegar e vão englobar essa bactéria, fazer a fagocitose dela, vão comer a bactéria. Isso vale para vírus também, né? Qualquer coisa que veio de fora. Por isso que a gente chama qualquer antígeno, né? Então essa primeira resposta, que é a resposta fagocitária, vai lá e come, né? É o que a gente chama de resposta inespecífica, resposta inicial, e que, ao seu ver, ela é muito ou pouco eficiente. Das nossas células, entre aspas, comerem qualquer invasor. Seria muito ou pouco eficiente esse processo. O que vocês acham? Pouco, muito, você vê? As respostas são bem variadas, tá? Mas daqui a pouco a gente melhora isso. Vamos supor que esse processo da célula ir lá e comer, né, fagocitar e destruir, não deu certo. Como seria o segundo e último passo? No segundo e último passo, essas outras células aqui, que são os linfócitos, e aí tem vários tipos, tem o linfócito T, linfócito B, tem um monte, vão fazer a identificação do antígeno através de uma reação proteica, tá? E vão produzir os anticorpos que vão destruir a proteína do antígeno. Então, um anticorpo é um anticorpo estranho, ele vai se ligar à bactéria ou ao vírus e destruir o cara, tá? O tempo que demora para essa segunda resposta funcionar, né, assim, é de 7 a 10 dias mais ou menos, e um dos sintomas, não digo sintoma, mas uma das sensações que o nosso corpo tem, se isso está funcionando ou não, é a elevação da temperatura, é febre, porque o nosso metabolismo aumenta. Então olha que bacana, ou não, né, que não seja bacana. Você pegou gripe, né? Aí durante uns dias, tal, aí você começa a ter febre, que já é uma resposta imunológica da segunda etapa, da etapa chamada etapa específica, e você já está produzindo os anticorpos. Não que a febre vai matar o que está em você, até porque a elevação de 2, 3 graus na temperatura não teria esse efeito, né? Vai matar o antígeno. Então, essa elevação, essa febre é um sinal de que a resposta secundária está trabalhando. Eu volto à pergunta, né, aí os seus anticorpos vão lá, vão destruir o antígeno e acabou, né. Se isso não der certo, já era, caixão, né, não tem como. Essa resposta, ela é definitiva. Ó, aconteceu, resolveu. Pronto, se não aconteceu, não resolveu, ok? Eu volto a perguntar, né, a primeira resposta, a primeira lá, da célulazinha aí comeu o antígeno, é muito ou pouco eficiente? Agora já dá para mentir. Respondendo a pergunta, a febre é uma consequência de que nosso sistema imunológico está trabalhando? Sim. Pouco eficiente. O pessoal está falando pouco eficiente. Eu vou fazer a mesma pergunta, mas usando um ponto de apoio agora. Significa que se a primeira resposta não funcionar, a segunda funcionou, por isso você está vivo. E se a segunda funcionou, você teve febre. Quantas vezes por ano vocês têm febre? 2 vezes? 1 vez e meia? Né? Tem gente aí com a idade que você vai ganhando anticorpos e tal,
que fica aí 4, 5 anos sem ter febre, sem nada. Ó, eu ainda mais enclausurado aqui em casa, eu tenho a mania de comer cantinho de unha. É, eu sei que é nojento, mas não tenho culpa, eu sou ansioso. E aí minhas unhas são tudo cortadinho, tudo furadinho, ó, que nojento, ó. Aí tem bactéria aqui, ó, tem aqui minha lousa, ó, tá bactéria, tal, não sei o quê. Ah, aqui tá entrando bactéria e eu não tenho febre. Isso significa que a primeira resposta, ela é muito eficiente. Sem contar outras coisas que acontecem. Como eu falei, é só uma introdução nesse tema, a gente vai ver isso mais a fundo mais para frente. Mas, por exemplo, existem as células que ajudam o processo, que são os mediadores químicos, como, por exemplo, uma que eu numerei aqui, o eosinófilo, cadê? Tá aqui, ó, o eosinófilo. O eosinófilo é uma célula que vai liberar uma substância química que vai atrair outras células. Olha que da hora. Tem uma célula que vai liberar uma substância química que vai atrair outras células de defesa, tá? São as histaminas, né? São essas substâncias genericamente falando. Então, entrou um grãozinho de poeira no teu nariz. A primeira resposta olhou para aquilo e falou: "Meu, a gente tem que matar esse grão de poeira". Só que um grão de poeira é muito maior que uma célula. E aí não dá certo. Aí o eosinófilo tá lá e começa, ó, aquelas células não estão resolvendo o problema. Começa a liberar histamina, 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 o órgão fica inchado, né? Vem lá um monte de sangue, o fluxo sanguíneo aumenta, como é o nariz, aumenta a produção de muco, e aí você tem a famosa rinite, né? A rinite alérgica. Então, a rinite alérgica é decorrente de uma reação de defesa no nosso corpo. Não é à toa que os antialérgicos são também chamados genericamente de antihistamínicos, né? Então essa é a ideia. Então nós temos 3 células diferentes de defesa no corpo ou mais, tem muito mais, tá? Eu só enumerei algumas aqui. Quando vocês fazem aquele exame de sangue, né, hemograma lá, vem aquele monte de célula, tudo que não for hemácia e plaqueta é célula de defesa, tá? E aí cada uma com uma função diferente, às vezes até em parte do corpo diferente, tá? Sabe uma coisa que é comum agora? A gente tecnicamente está isolado, né? Eu não saio aqui de casa, tô aqui de boa, tal. Meu, chance de eu entrar em contato com um vírus qualquer, não só da Covid-19, é zero. Então eu, minha mulher, minhas filhas, ninguém tá com gripe, ninguém tá com nada. Mas aí deu uma esfriadinha, né? Umas 2 semanas. Ah, legal. É normal nessa esfriadinha de 2 semanas você ter uma tosse noturna. Você passou o dia numa boa e no final do dia você vai deitar, começa com tosse. Aqui eu resolvi isso fácil, já te explico como. Aí dá aquela tosse, é uma tosse assim, você respira fundo e dá vontade de tossir, já teve? Em sala de aula esse exemplo é fantástico, porque nessa aula vocês começam tudo tossir na sala, é muito louco, né? Pô, o que que aconteceu? Você pegou um blusão, você tirou um cobertor, um edredom que estava guardado há 1 ano, 6 meses pelo menos, cheio de pó. E aí você pega aquilo lá na hora que você vai dormir, e aí você vai ter a tosse lá, que é uma tosse alérgica, né? Uma tosse alérgica. Aí você acha que tá ficando doente, né? Porque você acha que tá ficando doente, esse é o melhor, você acha, né? Aí você vai lá e toma, acho que vou pegar gripe, o que é melhor. E aí você toma aqueles comprimidinhos coloridos bonitinhos. Ó, aquele comprimidinho, ele é coloridinho porque cada cor indica uma substância. Então ele tem antitérmico, tem um analgésico e um antialérgico. Quando você toma aquilo lá, ele tá ali para aliviar os sintomas da gripe, tá? Mas a parte do antialérgico vai te ajudar. E aí aquela tosse vai passando, dá uma aliviada e você dorme. Aí no dia seguinte você acorda de boa. Fala, nossa, sarei. Você nem ficou doente e sarou. Mas tomando o remédio previamente, alopatia, cuidado. Aí no final da noite dá de novo. Ó, o que que você está fazendo? Como eles misturam 3 componentes nos remédios antigripais, a concentração deles não é a total de um medicamento sozinho. Tipo, se eu tomar um comprimido de antialérgico, a concentração é muito maior do que o antialérgico no comprimido misturado com os outros remédios. Então, o que que seria mais eficiente? Você tomar um antialérgico de uma vez só e tentar resolver.
Mas o melhor de tudo, o que que é? Pegar essas roupas que você não usa faz tempo, lavar, deixar secando, tal, bater, tirar o pó, e aí você não vai ter um falso sintoma de coronavírus aí que o pessoal tem medo, né. Alegra, loratadina, um monte, tá. Deixa eu ver que eu perdi uma questão. Quando a gente fala em leucemia, o que acontece? Lá na medula óssea, que tem essas células fazendo essa diferenciação, alguma teve algum defeito, formou um câncer, e ela está originando células erradas, tá. É, aqui em casa é também, aqui em casa também. Minha esposa já tem umas 2 crises alérgicas aqui, a gente achando que ela estava com coronavírus. Bom, continuando então. E as plaquetas? Tá aí a plaquetinha aqui bonitinha. Cuidado, por favor, por favor, por favor. Tem gente que acha que plaqueta é plaquinha que vai entupir. Quando você faz um corte, as plaquetas entopem, são plaquinhas que entopem o corte. Não, tem nada a ver, tem nada a ver, tá? As plaquetas são células, são pequenininhas, já, ok, tudo bem, mas que elas têm uma função metabólica. Elas produzem uma substância que vai levar à coagulação, né? Agora, todos se benzendo antes dessa tela, porque a resposta ela é complicada, tá? Por isso, até que eu acho que cai muito pouco em vestibular, né? Uma vez na Unicamp, na segunda fase, pedia para você descrever essa cascata de reações de coagulação que alguém comentou aí, tá? Fora isso, quando a questão é teste, você consegue resolver ela muito fácil, tá? Então tem algumas coisinhas para você entender, para você lembrar que fica mais fácil. Mas ó, vamos lá. A plaqueta tá aqui, ó. A plaqueta é a célula e ela libera uma substância chamada de tromboplastina. Os trombócitos, plaqueta e trombócito é a mesma coisa? Trombofilia, né? Trombose, então vem daí, vem da questão das plaquetas, tá? A protrombina é uma proteína que está no plasma, que eu não coloquei lá no comecinho da aula, mas ela está no plasma, foi produzida pelo fígado, tá? E o fibrinogênio, que estava no comecinho da aula, como uma proteína plasmática, está no plasma também, também foi produzido no fígado. Então, lá no seu sangue, circulando o tempo inteiro, tem protrombina no plasma sanguíneo, fibrinogênio também no plasma sanguíneo e cálcio, tá? E cálcio. E lógico, as plaquetinhas lá. Um belo dia, aconteceu alguma coisa e a plaqueta liberou a tromboplastina. Quando a plaqueta libera a tromboplastina, desencadeou a cascata de reações de coagulação, né? É ela que desencadeia o processo. Para vocês terem uma ideia, por muitos anos, ninguém sabia como se iniciava esse processo. Só foram bater o martelo em 1982, 81, 82, comecinho aí dos anos 80, né? Então, para você ver, uma coisa fisiológica importante, que é a coagulação do sangue, foi descoberta aí num período aí de 40 anos, né? Você acha que parece muita coisa, mas eu já era vivo quando descobriram isso. Imagina o Vagnão, então. Ó, descobriram isso pesquisando numa guerra, numa batalha. Não lembro direito o que aconteceu, mas a medicina de trauma funcionava assim. Ah, a pessoa, sei lá, tomou um tiro lá numa guerra. O que que você faz? Pega a pessoa, ela perdeu sangue, bota sangue. Ah, morreu, que pena, né? Ela já ia morrer mesmo. Pega a pessoa, bota sangue. Ah, essa aqui não morreu, que bom. Ah, pega a pessoa, bota sangue. Ah, essa morreu. E aí, teve uma batalha, uma participação inglesa até, que foram os ingleses que descobriram isso, que não conseguiram resgatar o pessoal lá. O pessoal foi trucidado lá nessa batalha e ninguém conseguiu fazer o resgate deles. E aí falaram, ah, bom, não tem o que fazer, deixa lá, depois a gente vai buscar os corpos.
Quando eles foram buscar os corpos, descobriram que a maior parte dos soldados, mesmo com os traumas que tinham, estavam vivos. Aí os caras falam: "Meu, como que a gente não deu nenhum socorro para os caras na hora, perderam sangue, a gente não colocou sangue e o índice de sobrevivência deles foi maior?" Enfim, o que que eles descobriram? O sistema circulatório é um sistema hidráulico, é uma série de canos que tem uma bomba que é o coração. Quando um cano fura, imagina aqui, ó, tem um cano na minha parede, furou o cano aqui, o líquido começa a vazar, começa a sair. O que que acontece com a pressão da circulação nesse ponto? Aumenta ou diminui? Se o líquido está vazando? Diminui. A plaqueta sente essa diminuição da pressão e libera tromboplastina nesse lugar. Acontece essa cascata e fecha o furo. É exatamente isso. Então, por que que as pessoas, quando eram resgatadas e tinham, coloquei sangue, a chance dela sobreviver era menor? Porque a hora que você coloca o sangue, o que acontece com a pressão? Sobe e a plaqueta não trabalha. Então, dos anos 80 para cá, essa medicina de trauma, que a gente extrapola aí com acidentes e tudo mais, ela vem bem diferente, né? Você estabiliza o paciente, você tem que analisar quanto sangue ele perdeu ou não, para não entrar em choque, alguma coisa assim. Você vê a gravidade de uma hemorragia interna, por exemplo, e aí você estabiliza o paciente. Mas você não precisa, eh, colocando tudo lá de novo, põe o sangue, não. Você estabiliza o paciente, vê o que de fato é vital ou não, e deixa a pessoa no famoso coma induzido. Quando ela fica em coma induzido, as plaquetas vão atuar nessa coagulação local, né, do corpo, nas partes do corpo, e aí depois você opta por um tratamento, uma cirurgia, alguma coisa que não seja a de emergência, tá? A morfina, como estão perguntando, ela não interfere nessa ação plaquetária, tá? E de novo, cuidado, a plaqueta não é uma plaquinha que tampa, tá? A plaqueta libera uma substância que desencadeia essa reação que vai tampar, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então isso é bem interessante, né? Trombocitopenia está envolvida na cascata de coagulação? Trombocitopenia quer dizer que você tem poucos trombocitopenia, que você tem poucas plaquetas, né? Então isso atrapalha a cascata de coagulação, ok? Então vamos ver o que é essa cascata de coagulação. Quando a plaqueta começa a trabalhar, liberou tromboplastina. O que a tromboplastina vai fazer primeiro? Ela vai converter a protrombina e o cálcio em trombina. Na presença da trombina, o fibrinogênio se torna a fibrina e vira isso aqui, ó. A fibrina são esses fiozinhos. Então, no momento em que você fez o ponto em que você fez um corte, a reação forma uma malha, uma rede, que vai começar a ficar entupida pelas hemácias, pelos glóbulos brancos, pelas plaquetas, por todas as células que estavam no sangue. Ela vai reter os elementos segurados que vão formar a casquinha do machucado, né? Então essa é a ideia dessa reação química. Agora, é difícil lembrar dela? Sim. Como é que a gente vai fazer para você lembrar o mais fácil? Quando você molha a casquinha do machucado quando toma banho, que cor que ela fica? Ela tem cálcio, ela fica esbranquiçada. Você fez um machucado, toma banho, a casquinha fica esbranquiçada, tá? Olha o nome, protrombina. Pro é o prefixo de primeiro, de antes. Quem vem depois? Trombina. Então a protrombina vira trombina. Sabendo essa ordem e que tem o cálcio, você já resolve aí 80% das questões, tá? Fibrinogênio. Gênio significa gênese. Vai virar, vai originar outra coisa. Fibrinogênio origina a fibrina. Então, para as questões testes que eu já vi em vestibular até hoje, se você souber que é o cálcio, tá?
E quem vem antes e quem vem depois, então a protrombina vem antes da trombina, o fibrinogênio vem antes da fibrina, você resolveria qualquer questão que já caiu em vestibular hoje, acertaria e falaria que essa questão é fácil, tá? Então, mesmo sem lembrar da cascata inteira dessas reações. A única vez que eu vi, como eu disse, foi uma prova da Unicamp na segunda fase, muitos anos atrás, que pedia para você explicar tudo isso, tá? Que o pessoal, quando você corta é melhor pressionar, isso não afeta a coagulação ao desestabilizar a malha? Na verdade não, porque quando você corta, você tem várias malhas em cada capilar ou cada artéria, cada veia, vênula, arteríola. Na hora que você faz assim, pressiona, o que que você quer fazer? Você quer, naquele momento, reter as células naquele lugar para acontecer a reação mais rápido, tá? Porque a gente não está pensando na pressão de fora para dentro. A plaqueta é da pressão de circulação dentro do vaso, tá? Todas essas substâncias, protrombina, tromboplastina, fibrinogênio e fibrina, são proteínas, tá? Como o pessoal está perguntando. E aí forma essa malha, essa redinha no corte, o sangue vai saindo e fica preso, entupindo, formando a casquinha do machucado. Tá bom? Beleza? Perguntinhas? Se não, exercício. Lá na página 29. O que que vai acontecendo quando, né, quando vai cicatrizando, a gente se corta? Quando a gente se corta, você já percebeu que coça? Dá uma coceira, né? Por quê? Porque essa casquinha ela vai desidratando, ela vai esfarelando e vai atraindo a pele para ela colar de novo, tá? Não, a protrombina origina a trombina e o fibrinogênio origina a fibrina. Quem faz tudo isso acontecer é a tromboplastina, tá? Ok? Então vamos lá. Por quê? Porque se você coçar e tirar a casquinha, vai ter que acontecer tudo de novo, né? Aí o pessoal está perguntando, quando nos cortamos a pressão fica menor? Não é a pressão do seu corpo, é dentro daquele vaso sanguíneo que foi cortado. A hora que você furou o vaso sanguíneo e o sangue vazou, a pressão lá dentro diminui, tá? Essa é a questão da pressão. Hum, eu fiquei com medo dessa pergunta aqui. Professor, só por curiosidade, por que quando alguém faz um corte bem fundo, ela acaba pegando algo que estava bem quente, como por exemplo metal, e pressiona? Ah, tá, entendi agora. Na verdade, eles está falando do processo chamado de processo de cauterização, né? Você fez um corte muito grande, que você atingiu vários tecidos, e aí você põe alguma coisa quente e cauteriza, tá? No processo de cauterização, você vai queimar e deformar todas essas células que estão lá. Por isso que ocorre a cauterização. O piercing ou brinco quando infecciona, que processo ocorre ali? Você está falando aqui, né? Na parte de cima da orelha. Parte de cima, ó. O que que acontece aqui em cima? Aqui em cima a gente tem tecido cartilaginoso. E o tecido cartilaginoso não tem sangue. Ele é avascular. Então, quando você fura aqui em cima, no piercing, aqui em cima por um brinco, na parte de cima da orelha, a velocidade de resposta imunológica é muito pequena, se não é inexistente. Então, se entrou uma bactéria, alguma coisa ali, ela vai te dar uma infecção. Por isso que o risco de infeccionar é maior, tá? Aqui na parte de baixo, não. Na parte de baixo já tem um tecido conjuntivo frouxo, que já tem bastante sanguinho. Então, é, a circulação e imunidade é maior. Como assim a tatuagem, querida? Você tá falando se tatuagem
Tipo, cicatriza? O queloide, o que que é o queloide? O queloide aí já é no aspecto dos tecidos. A gente tem a epiderme, embaixo tem tecido conjuntivo. Então, quando você corta, o que que vai acontecer? Depende da velocidade com que esse tecido se regenera, pode ser que o conjuntivo que está embaixo entre no lugar, formando essa deformação, que é a chamada queloide. Por isso que varia até de pessoa para pessoa, né? A pessoa me perguntando aqui o que é queloide. E a pessoa perguntando piercing no umbigo não, o risco de infecção é menor do que na orelha, tá? Quando o corte é fundo e a pele não consegue voltar completa, o tecido conjuntivo entra no lugar da pele. Perfeito. É essa análise mesmo, tá? Eu tô ainda pensando na pergunta da tatuagem lá, tá? Porque na tatuagem o que acontece? A hora que você fura a pele, eu não tenho tatuagem, eu vou fazer um dia. A hora que você fura a pele e põe a tinta lá dentro, acontece o processo de cicatrização em cima, né? E o que aprisiona a tinta lá embaixo. Só que aí ele dá um monte de pomada para você passar, não pode pegar sol, fica com o põe aquele plástico por cima para manter hidratado, para não deixar formar uma queloide, porque senão vai deformar a tatuagem, tá? Isso, passa o Bepantol para ficar molinho. A questão da doação de sangue para tatuagem tem um prazo lá, tá? A tatu é na epiderme? Não, a tatu é na derme já. É na interface entre a derme e a epiderme. Porque se fosse só na epiderme, ela ia sair. Isso, perfeito. Tá? Vamos lá para a questão? Podemos. Então, se surgir mais alguma dúvida, põe aí que eu respondo, tá? Então, vamos lá. Ó. Considerando as células do sangue, associe corretamente os tipos celulares com suas respectivas características, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Enfim, vamos ver a coluna 2 primeiro. Estruturas anucleadas. Acabou a questão. Quando ele fala nucleada, só pode ser hemácia, número 1. Né? Uma questão, ó, estadual do Ceará, você já resolveria a alternativa B. Mas vamos fazer aqui, ó. Número 1, hemácia. Célula com núcleo esférico que participa do processo de defesa produzindo e regulando os anticorpos. Então, produção de anticorpos são os linfócitos, tá? O linfócito é o que atua depois, na segunda resposta, e o neutrófilo que atua na primeira resposta. Granulócito, só pode ser aqui o neutrófilo, né? Estruturas anucleadas participam do processo de coagulação nas plaquetas, tá? Então, alternativa B, né? Só com hemácia ali a gente já resolveria transporte de oxigênio. O pessoal perguntando, falar de leucócito e linfócito é a mesma coisa? Não. Leucócito é o nome da classe de todas as células de defesa, da quais o linfócito faz parte. E mesmo o linfócito tem outros tipos, linfócito T, linfócito B, tem vários subtipos, tá? É uma classificação. De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 5% das pessoas com dengue hemorrágica morrem. A dengue hemorrágica tem como base fisiopatológica uma resposta imune anômala, causando aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, queda da pressão arterial e manifestações hemorrágicas, podendo ocorrer manchas vermelhas na pele e sangramento pelo nariz, boca e gengiva. O hemograma do paciente pode apresentar como resultado leucopenia, diminuição do número de glóbulos brancos, linfocitose, aumento do número de linfócito, aumento do hematócrito e trombocitopenia. Olha lá, contagem de plaquetas baixas. Olha o sufixo. Penia diminui. Citose é aumento. Tá?
Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com dengue hemorrágica e os possíveis achados no hemograma, constata-se que, então vamos lá, as manifestações febris ocorrem em função da diminuição do glóbulo branco? Não. A febre é decorrente da resposta de defesa dos glóbulos brancos, não é pela queda deles. A queda na pressão arterial é ocasionada pelo aumento do número de linfócitos. Ó, se aumentasse o número de células, o que que acontece com a pressão, com a força lá dentro? Aumenta ou diminui? Estão dormindo? Ó, se aumentar as células, aumenta a pressão, tá? Aproveitando aí, perguntaram que é por que que nossas extremidades são mais geladas, a gente viu na aula passada, né? Porque o fluxo sanguíneo é menor. O sangramento pelo nariz, pela boca e gengiva é ocasionado pela quantidade reduzida de plaquetas. Até aqui está perfeito. Que são responsáveis pelo transporte de oxigênio? Não, quem transporta oxigênio é massa. Tá? E na D, que é a certa, as manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, uma vez que as plaquetas estão envolvidas na cascata de coagulação sanguínea. Tá? Alternativa D de dado. Vamos lá, vamos a essa aqui, essa dissertativa. Tá? O sangue humano é formado pelo plasma, que contém água, gases, excretas, proteínas e pelos elementos figurados, tais como eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Além dos componentes citados no plasma, há um monossacarídeo que, quando em excesso, pode ser indicativo de diabetes. Glicose, açúcar. Qual é esse monossacarídeo e qual a importância desse monossacarídeo no metabolismo celular? Então, é a glicose utilizada na respiração para a produção de energia. Então, marca aí que é a glicose usada na respiração para a produção de energia. Certo? E no B? Dos elementos figurados, qual dele realiza diapedese? Explique como esse processo ocorre. Ah, acho que eu não cheguei a comentar. Diapedese, a célula tem a capacidade de ir andando com os pseudópodes, tá? Então são aquelas células da primeira resposta, o neutrófilo, que vai atrás do que ela quer pegar. Isso ajuda e faz com que ela consiga também sair do vaso sanguíneo e ir para os tecidos que estão próximos, para evitar uma infecção maior, tá? Então marque aí, diapedese é a capacidade que os neutrófilos têm de se locomover para pegar os antígenos. E vamos para essa última aqui, rapidinho. Ele está mostrando, não é difícil, ó. Está mostrando a pressão atmosférica. Altitude zero, tá? 800, grande pressão. Aumenta a altitude, fica mais alto, a pressão diminui, tá? Quanto mais alta, quanto mais alto você tá, quanto maior a altitude, menor a pressão, mais ou menos hemácias você vai produzir. Mais. Então, ó, quem mora em La Paz tem um monte de hemácia. Quem mora na cidade do México tem menos. Quem mora em Campos do Jordão tem menos. Por isso que a resposta já fica aqui o item A, tá? Eu volto para 3 já. Então, só para a gente fechar aqui e liberar vocês para a aula do Enzo. Ele está mostrando a resposta, um gráfico que mostra a quantidade de hemácias e a referência à altitude. Quanto maior a altitude, maior a necessidade de hemácias para compensar a baixa pressão atmosférica, tá?
Vamos voltando aí para vocês printarem a questão 3. Beijo para vocês, muito obrigado, cuidem-se. Daqui a pouco eu já subo esse vídeo lá para o YouTube para vocês, para quem quiser assistir depois. E boa prova do segundo dia do Enem, esse final de semana, hein? Vamos lá. Na semana que vem a gente discute sobre a prova. Tá bom? Beijos e até mais. Bom final de semana.